Bom, gente, como vocês sabem, eu lancei recentemente um podcast e, enfim, como eu sei que tem muita gente que se interessa por essa plataforma e como eu sei que existe uma ausência de conteúdo referente a esse tipo de postagem, enfim, de edição e tal, com foco em acessibilidade, eu vou deixar aqui a minha experiência com base nessa primeira com base nesse primeiro episódio, que foi o episódio piloto, que eu postei agora há uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, quero crer. E, enfim, vou dividir com vocês essa primeira experiência que eu estou tendo. E ao longo dos episódios do próprio podcast, eu vou contando mais um pouco. E, enfim, vamos desenvolver um pouco mais a questão. Vamos lá. DTS Supremo ano 8. Bom, primeiramente é importante que vocês tenham em mente o conteúdo que vocês vão abordar. A parte fundamental é a ideia na cabeça. E a partir dela, ela vai ser o ponto de partida, ela vai ser a fonte geradora de todo o resto, né? Tendo a ideia na cabeça, você vai elaborar ali um script, enfim, um formato, né? E eu acredito que com o passar do tempo esse formato ele vai evoluindo, as coisas vão no decorrer ali do tempo criando a sua própria identidade, a gente vai ficando um pouco mais à vontade. Eu inclusive confesso a vocês que eu não me sinto à vontade com vídeos, né? Eu me prefiro escrevendo, né? Depois eu me prefiro lidando com questões de áudio, mas em função dessa atuação que eu tenho no YouTube já desde 2012, essa coisa de fomentar a edição de vídeo por parte de pessoas com deficiência visual, eu acabo fazendo mais vídeos do que qualquer outra coisa. É curioso, mas enfim, é um lance que eu tenho tentado me adaptar até hoje, né? Mas eu já me sinto um pouco mais à vontade com áudio e muito mais à vontade ainda com texto. Quis o destino que eu acabasse fazendo aquilo que eu menos me sinto à vontade, que é essa coisa da edição de vídeo, mas enfim, né? Estamos aí para fomentar o empoderamento das deficiências visuais na rede. E o YouTube ele serve para isso também, né? Sempre. Né? Então é importante, é fundamental você ter em mente o conteúdo e, sei lá, é bom trabalhar sempre com essa questão do roteirinho, fazer algumas provas antes, fazer alguns testes antes, fazer alguns pilotos antes, né? Grava, gostei, não gostei, preciso melhorar aqui, preciso, enfim, grava bem, testa bem, até chegar no momento que eu mesmo sou perfeccionista, eu gravei algumas vezes, sou a fim de fazer esse tipo de conteúdo já há alguns anos já, sempre acabo postergando, eu nunca gosto do que eu faço, assim, é meio esquisito, né? Até que chegou um momento agora em janeiro que agora vamos postar e pronto, enfim, né? Tem que chegar um momento que a gente também precisa dizer, olha, ou é isso aqui ou não é nada, né? Então, enfim, o conteúdo ele é o fundamental e ele é a fonte geradora de tudo, ok? Vamos lá. Então você amadureceu o conteúdo, ficou bacana a gravação, a ideia, enfim, a mensagem que você quer passar, o público que você quer atingir. Enfim, o podcast ele é legal porque você pode estar fazendo inúmeras outras coisas e ouvindo o podcast, né? Esse clima de programa de rádio e tal, né? Então, você tem inúmeras posições que um podcast pode ter, né? Você pode fazer, sei lá, um podcast sobre o seu segmento da sociedade, sobre um determinado item, como, sei lá, games, filosofia. Tinha uma menina que ela era deficiente visual e ela fazia uma coisa muito interessante na internet. Ela chegou a postar alguns vídeos sobre cosméticos. Um lance muito bacana, assim. E aí eu acho que ela parou de fazer esse tipo de conteúdo. Então vocês imaginem, poderia ser um podcast, provavelmente, né? Muitas meninas com deficiência visual e sem se interessam por esse tipo de conteúdo, saca?
E muita gente que não tem deficiência visual gostaria de saber como é que se dá essa questão da maquiagem com meninas cegas e tal, enfim, né? É importante. Então, você venceu a barreira do conteúdo, nós vamos chegar na edição. E aí na edição, eu costumo fazer edições, eu tenho adotado aqui a tese do smartphone. Então, sei lá, de 5 anos para cá eu tenho procurado fazer tudo no smartphone e sempre também levando em consideração a questão da acessibilidade. Mas só para não deixar de citar, no Windows a gente tem o Sony SoundForge, que é uma coisa bem avançada, não é para todo mundo. Eu tenho alguns conhecimentos do Sony SoundForge básicos assim. Eu mexo mais com o Audacity no Linux, mas eu geralmente quando eu vou editar vídeo e imagem, né, desses dois programas que eu citei são programas de áudio, no caso, né, são de edição de áudio, né, programas profissionais, são usados em rádio, enfim. Tá? Quando eu vou editar, eu já costumo editar na plataforma que eu estou utilizando. Então, se eu gero um conteúdo sobre Linux, eu já edito no Linux. Se eu gero sobre o Windows, eu já edito no Windows e assim consecutivamente. Eu tenho mostrado nessa semana, eu comecei mostrando algumas ferramentas que podem te ajudar nessa edição no smartphone. Então aqui eu já mostrei o Audiolab, tem um outro que eu vou mostrar mais além, fiquem atentos. Enfim, tem uma série de ferramentinhas de edição de áudio, edição básicas, que vão poder te ajudar nessa questão da edição do podcast, da formatação do podcast, né? Mas principalmente não basta também só a gente querer fazer um conteúdo numa determinada plataforma, a gente precisa conhecer essa plataforma. Então é aquela velha história, antes do cara ser um bom escritor, ele precisa, antes de mais nada, ser um bom leitor. Isso vale para podcasters e youtubers, enfim, né? Você precisa ser, antes de mais nada, o cara que presta atenção do trabalho dos outros colegas, dos outros companheiros ali, companheiras, e até você achar, ó, esse estilo tem a ver comigo, aí você começa a prestar atenção em como é que o cara edita, como é que o cara fala, enfim, procurando modelos, né, para trabalhar, enfim, as ferramentas, muitas delas eu vou dar dicas aqui no canal, não se preocupe, mas a edição é o segundo passo, bem importante, a gente não pode deixar de esquecer, não só a edição do áudio, mas vocês vão precisar se preocupar com alguns padrões. Por exemplo, quando você for fazer a capa do seu podcast, você vai ter que levar em consideração os padrões da Apple, por exemplo, que a Apple ela trabalha com uma imagem quadradona de 1400 por 1400 pixels. Ela vai de 1400 até 3000 pixels, mas o formato ele é quadradão. Então, 3000 por 3000 pixels, 2000 por 2000 pixels. Tem que levar em consideração esses critérios, senão vocês não passarão na auditoria da Apple no momento da publicação do podcast. Enfim, vou tratar disso agora na questão também da postagem do podcast. Vamos lá, peraí. Bom, vencido o lance do conteúdo, vencido o lance da edição, o podcast está pronto. É só postar. Capinha pronta, tudo. Assim, ó, no primeiro momento, a primeira postagem vai ser mais complexa. A partir dela, tudo em tese vai ser automatizado. Então, você precisa primeiro escolher uma plataforma, a plataforma geradora das demais, né? E aí tem plataformas pagas, tem, sei lá, tem SoundCloud, tem, enfim, né? Eu adotei como plataforma primária, geradora das demais, o Castbox. O Castbox é uma ferramenta é um grande agregador de podcast totalmente gratuito. Ele tem lá algumas funções que são pagas, mas você não precisa se preocupar com elas, provavelmente você nunca vai utilizar. Ele é muito interessante porque ele vai te colocar, primeiro, você gera o podcast ali, então preenche todo, cria sua conta, caso vocês não tenham, né? Enfim, né? Coloca todas as informações necessárias para o seu podcast, o nome dele, qual o propósito, enfim, né? E aí sobe o primeiro arquivo para lá, coloca a capinha nele, faz tudo bonitinho. Eu não lembro se essa primeira postagem que eu fiz no Castbox foi pelo celular, acredito que dê para fazer pelo celular, mas o que vai acontecer depois deve ser feito apenas pelo PC. Você vai para o computador, depois que está tudo pronto ali no Castbox, ficamos no Castbox como exemplo, ele vai gerar um feed, um link e um feed. Você vai pegar esse feed e aí esse feed você vai postar, vai entrar lá no Spotify,
vai colocar esse feed lá, vai haver uma auditoria no Spotify, depois de um tempo ele vai ser validado, pronto, está postado também lá no Spotify. Da mesma forma o iTunes, você vai entrar no iTunes, caso não tenha conta, cria a conta lá, e enfim, vai ter ali a seção para você colocar o link do feed, coloca o link do feed, vai passar um tempo ali, ele vai ficar em auditoria provavelmente umas 24 horas, leva um pouquinho mais de tempo na Apple, né? Se tiver tudo ok com ele, vai levar menos, mas enfim, né? Tenha como base 24 horas, enfim, né? Sendo validado seu RSS, o feed do seu podcast, as postagens seguintes serão todas automatizadas. Então, você postou no Castbox, automaticamente vai aparecer no Spotify e também no iTunes. Eu não tive essa experiência, ainda não postei o segundo episódio, vou postar agora, provavelmente até o final da semana, vou postar o segundo episódio, inclusive não percam, vai estar bem interessante, eu vou abordar inclusive um aspecto da Segunda Guerra Mundial que que tem a ver com a gente, que tem a ver com nós, pessoas com deficiência, vai estar bacana assim. E aí eu conto como é que foi essa experiência de ter postado esse segundo episódio, se foi automatizado, se não foi, e também prestem atenção aqui no canal que eu vou postar mais uma ferramenta de áudio bem bacana, bem interessante. De repente, assim, talvez ela funcione mais ou menos como um estúdiozinho, um mini estúdio assim no seu smartphone, vai ser bem interessante. É bom lembrar que tem ferramenta também para iOS, enfim, e ficando aqui no ponto de vista do smartphone, caso você queira fazer esse trabalho de edição de áudio e demais tipos de edição. No computador eu já dei aqui, né, no caso do Windows, Sony SoundForge, e no caso do Linux, o próprio Audacity, mas enfim, vamos continuar focando aqui na questão do smartphone e também na questão, claro, foco total na acessibilidade. Esse é o nosso objetivo final, fazer as coisas com o maior nível possível de acessibilidade digital. Tá bom, gente? Qualquer coisa, perguntem, vocês têm o meu contato, quem não tem, só deixar aqui nos comentários aqui, é sempre um prazer. Enfim, espero que esses conteúdos que eu tenho feito os motivem também a fazer os seus podcasts, além de fazer seus canais, enfim, né? Vamos tomar conta da rede, enfim, né? Vamos mostrar para o mundo aí também a nossa cultura, o nosso jeito de fazer as coisas, enfim. E estou à disposição de todos, de todas. Um abraço, até breve.